Boa tarde. Meu nome é Felipe. E o meu grupo vai apresentar sobre o provável substituto das fontes de energia não renovável. Então, as fontes de energia não renováveis são o carvão, o petróleo, o gás natural e o urânio. Têm diversos malefícios. Os quais são o fato de eles terem uma quantidade limitada de uso, que pelo fato de eles emitirem uma alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera, agrava o efeito estufa e causa chuva ácida, o que é bastante danoso ao meio ambiente e à nossa sociedade. E também pelo fato de ser economicamente bastante caro, e os países de terceiro mundo, os países que não têm uma boa economia, sofrem com a falta desse produto. Então, um substituto provável é o biogás. Então, o que seria o biogás? O biogás é... O biogás, ele é emitido feito da digestão anaeróbica, que é a... Aeróbica é a digestão, biodegradação da matéria orgânica que ocorre sem a presença do oxigênio. Então, ele é basicamente metano e dióxido de carbono. E a história por trás do biogás é bastante complexa, porque ele foi descoberto há quase 300 anos. Um pesquisador chamado Alessandro Volta, em 1706, descobriu o gás metano através do chamado gás dos pântanos, que era a mistura de diversos gases da decomposição da matéria orgânica de áreas pantanosas. Mas, ao mesmo tempo da descoberta do gás metano, foi descoberto a utilização do carvão. E com isso, pelo fato do metano ser difícil de trabalhar e bem complicado, eles preferiram usar o carvão por causa da abundância na época e pelo fato de ser bastante barato. Então, só depois que o preço do carvão subiu bastante, os países de terceiro mundo começaram a prestar bastante atenção na fonte de energia que era o gás metano. E com isso, a Índia e a China, que são países que na época tinham uma economia bastante pobre, eles começaram a investir em biodigestores. E a Índia foi o primeiro país a fazer um próprio instituto só de biogás. Eles pegavam dejetos animais e com isso obtinham o biogás, e o que sobrava eles faziam biofertilizante, que sobrou. E o interesse por trás do biogás desses dois países em específico são bastante diferentes, porque na China o interesse por questões militares, pelo fato de na época tinha uma ameaça de nuclear entre a Guerra Fria lá, e com isso pelo fato de ser bastante fácil de poder fazer milhares de biodigestores, para, se caso ocorresse um ataque contra eles, eles poderiam sobrar uma enorme parte. Já a Índia, pelo fato de ser um país de terceiro mundo, e pelo fato de ser um país com um saneamento básico bastante precário, viram aquilo como um substituto ideal ao carvão e ao petróleo. Então, a gente, com base nisso, fizemos uma empresa chamada Biogac. E com isso, a gente aqui é a planta baixa do bloco, que é dividida em duas seções. Aqui é só para os funcionários. Aqui é onde que os funcionários ficam na área de descanso, como é o refeitório, o banheiro masculino, o banheiro feminino e o corredor. E aqui é a parte onde fica o controle da empresa, como a parte administrativa, onde a gente recebe os materiais doados pelas empresas, que o material
orgânico que não é utilizado. E aqui a sala de controle dos equipamentos automáticos. E aqui são os 2 laboratórios. Tem o laboratório químico, onde que ocorre o teste nos resíduos químicos para ver se eles estão habilitados, e tem a parte biológica, onde que ocorre o cultivo das bactérias, que o Jean vai falar agora. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Então, como é que você vai produzir esse biogás? Que ele veio falando. Primeiramente, ele vai ser por degradação anaeróbica. O que acontece na degradação anaeróbica? A gente vai colocar matéria orgânica, água e algumas bactérias dentro do biodigestor. Mas que matéria orgânica? Exatamente o que vocês estão vendo aqui. Qualquer resto de alimento, por exemplo, o resto do seu almoço pode se transformar em energia, por incrível que pareça. Então, mas por que é usado isso daqui? Porque esses restos de alimentos, eles contêm muitos macroelementos, como por exemplo carbono, nitrogênio, enxofre, potássio e também também possuem os micronutrientes minerais, que no caso são as vitaminas e os aminoácidos. Como eu já falei, ele é misturado com a água numa proporção de 1:1, porque caso ele fique muito diluído, né, ele vai atrapalhar o crescimento das bactérias. Então, a degradação anaeróbica, ela é um processo que usa micro-organismos e é dividido em 4 partes. A primeira dessas partes é a hidrolítica. O que acontece na hidrolítica? Esses materiais aqui, insolúveis e pesados, são transformados em aminoácidos, monossacarídeos e ácidos graxos. O que acontece aqui é porque eles são solúveis e também são muito mais leves. E a segunda parte é a acidogênese. A acidogênese pega esses produtos da última reação e transforma em ácido propanoico, lático, butânico, que não está aqui, hidrogênio e gás carbônico. O que acontece? Se ali está cheio de hidrogênio dentro do biodigestor. Caso esse hidrogênio esteja numa quantidade muito alta, vai atrapalhar o pH e também vai atrapalhar o rendimento desse processo. Então tem que ser controlado. O terceiro processo é a acetogenização. Então, ele vai pegar os outros produtos e vai transformar em acetato, hidrogênio e dióxido de carbono. Então, o que ocorre aqui é uma oxidação. Essa oxidação produzindo um acetato, que vai ser muito usado na próxima fase, que é a metanogênese. O que acontece na metanogênese? Esses terceiros produtos, né? Eles vão ser os produtos finais, que serão os metano e o gás carbônico, que é aí que vai o nosso biogás. O que acontece? Ela é dividida em 2 partes, porque a primeira parte é a acetoclástica, metanogênio acetoclástico. O que acontece? Ela usa exclusivamente o acetato para a produção do metano. A segunda parte é a metanogênese hidrogenotrófica, que ela pode usar tanto o gás carbônico e o hidrogênio para a produção do próprio gás carbônico e do metano. Mas esse processo ele é bastante sensível. Essas bactérias aqui, que no caso são as árqueas, que é o grupo das árqueas, né? E a metanoscarse é usada para acetoclástica e também tem a metanoscarcina, que é usada para hidrogenotrófica. Esse último processo ele pode ser atrapalhado por muitos fatores, porque devido a taxa de crescimento dessas bactérias árqueas serem muito baixa, qualquer fator que altere pode mudar. Então você tem que levar em consideração o seu sistema onde você vai construir esse biodigestor. Porque, por exemplo, uma mudança de pH, uma mudança de temperatura que não controle, vai acabar
causando deficiência nas bactérias e até mesmo muitas delas podem morrer, né? Então, agora o André vai falar um pouquinho dos processos e os equipamentos usados. Bom, boa tarde a todos. O meu nome é André e eu vou falar um pouquinho sobre o processo de forma mais detalhada. Bom, o nosso resíduo orgânico coletado, ele vai vir de empresas, restaurantes e ceadas. Bom, como essa coleta funciona? Nós deixaríamos, né, caçambas nesses locais. Os estabelecimentos depositariam esse resíduo orgânico nessas caçambas e semanalmente caminhões trariam os resíduos orgânicos para a nossa empresa. Quando eles trazem a nossa empresa, a caçamba deposita o resíduo orgânico numa esteira, né, apropriada com uma esteira imantada, né, que tiraria também quando eles talvez alguns metais e por aí vai, né, que não podem estar na matéria orgânica utilizada para a produção do biogás. Essa esteira leva até o nosso triturador. O triturador dá uma homogeneizada na nossa matéria orgânica para que facilite todo o processo que as bactérias realizam, que o Jean explicou. Bom, depois o triturador, por meio de tubulações, a matéria orgânica, numa forma mais líquida, ela vai para o misturador. No misturador é onde é adicionada a água de proporção 1:1. De proporção 1:1. E também é onde há o controle do pH de forma mais inicial. Bem, o controle do pH, o pH deve estar, da mistura em geral, deve estar próximo de 7. Se isso não acontecer, deve-se utilizar para acidificar, geralmente se utiliza, né, o ácido acético, ou se precisar alcalinizar a mistura, vai se utilizar bicarbonato de sódio. Quando esse pH 7 é atingido, né, a gente coloca uma solução tampão, que é uma solução que segura esse pH, e essa solução tampão é de carbonato de sódio. Bom, por meio de tubulações, essa mistura que já foi controlada o pH vai para o biodigestor. Bom, o biodigestor que nós utilizamos é o de modelo europeu. Existem vários tipos, existem biodigestores caseiros, biodigestores de modelo indiano, mas o único biodigestor que produz em escala industrial é o biodigestor europeu. Qual que é a diferença dele? Ele possui um controle interno maior de vários fatores de forma automatizada. O que seriam esses fatores que importam na produção do biogás? Bem, o inoculante, que nada mais é a concentração de bactérias que tem ali presente. Por exemplo, se a concentração de bactérias for muito alta, essas bactérias começam a eliminar umas às outras de forma natural, e isso vai afetar a produção de biogás negativamente. Outro fator é o tempo de alimentação hidráulica, que é simplesmente o tempo que a mistura, o resíduo orgânico, fica dentro do biodigestor. Esse tempo de detenção, ele varia entre 4 a 60 dias, dependendo da qualidade do resíduo orgânico. E se ele passar desse tempo de detenção, vai começar a sobrar pouco resíduo orgânico para as bactérias decompor, né? E a produção de biogás vai diminuindo até ficar praticamente nulo. Outro controle que há dentro do biodigestor de pH, que se vê algum erro do misturador de forma automatizada e, com o auxílio de químicos e biólogos, o controle de pH pode ser corrigido dentro do biodigestor, e também a temperatura, que o biodigestor ele possui sistemas de resfriamento e aquecimento, e a temperatura ideal para uma produção adequada de biogás de forma industrial é entre 35 e 37 graus. Essa temperatura é muito importante porque se ela passar desses 37 graus ou for muito abaixo, as bactérias sensíveis à temperatura podem acabar morrendo. Bom, após o biodigestor, o gás produzido dentro do biodigestor, ele vai por meio de dutos até o gasômetro. Nesses dutos há um filtro que capta o SO2 produzido, que depois eu vou explicar como funciona certinho. Mas resumindo, ele vai para o gasômetro. O gasômetro é uma estrutura, como vocês podem ver aqui, com uma formação concreta, só que em cima dele ele possui uma lona
a lona, sem o biogás dentro, ela fica meio murcha, assim. Aí, conforme vai entrando o biogás e vai preenchendo essa lona, ela vai ficando cheia. Quando ela fica bem cheia, o biogás ele vai até o motogerador. O motogerador é onde vai acontecer a produção de energia em si. Então, nesse motogerador, o biogás entra, é misturado com ar atmosférico, há uma ignição, através de uma vela de ignição e ocorre a explosão, que é transformada em energia, né? E, no caso, essa energia seria vendida para a Copel. Então, a Copel pagaria para a gente essa energia produzida, talvez também por algumas parcerias das empresas que nos fornecem os resíduos orgânicos, né? E esse seria a nossa principal forma de lucro. Então, resumindo, tudo a matéria orgânica chega, vai para o nosso triturador, a matéria triturada vai para o misturador, né, misturada a água e também é corrigido o pH. Do misturador, a matéria vai para o biodigestor, onde contém as bactérias e ocorre a produção do biogás. E lembrando que essa produção gera dois resíduos, a chamada biomassa e o biogás. O biogás ele sai do biodigestor e vai para o motogerador, lembrando que aqui é um processo de filtragem. A biomassa depois o Ian vai explicar para a gente certinho como que ela é utilizada também de forma lucrante. Bom, a planta da área dos equipamentos seria basicamente essa. Aqui em cima onde ficaria a área dos funcionários, onde o Felipe falou para a gente como seria a planta. Aqui o estacionamento. Aqui seria onde os caminhões chegariam, depositariam a matéria orgânica. A esteira leva a matéria orgânica para o triturador para o misturador. Aqui nós vamos possuir 2 biodigestores, porque o processo ocorrido dentro do biodigestor é tanto quanto lento. Então, por isso, para haver uma escala industrial, seria interessante haver mais de um biodigestor. E aqui, do biodigestor, vai para o gasômetro. Aqui o gasômetro está perto da empresa para realmente aparecer na maquete, na planta baixa, mas o gasômetro possui risco de explosão, porque ele está cheio de metano, né? Então, se ocorrer algum erro, ele pode explodir. Então, o correto seria o gasômetro estar afastado da empresa, assim como os biodigestores. Bom, agora o Ian vai falar sobre o tratamento dos resíduos gerados da produção do biogás. Bom, agora eu vou falar um pouco do tratamento dos resíduos gerados a partir da produção do biogás. Bom, na verdade eles são gerados somente 2 resíduos preocupantes, nem tanto assim no caso do biofertilizante, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Bom, um dos resíduos, como o André já falou, vai ser a biomassa, que nada mais é do que todos os restos dos alimentos e tudo que foi depositado para gerar o biogás. E o segundo resíduo é o sulfato de ferro 3. Agora eu vou dar uma ênfase um pouco maior na parte da biomassa e do biofertilizante. Bom, como eu já disse, a biomassa ela vai ser todo o resto de alimento que sobrou depois de todo o processo. E ele é essa coisa maravilhosa aqui, porque ele está diluído em água. Bom, mas por que ele pode ser usado como biofertilizante? Ele tem uma concentração muito boa de nitrogênios, se eu não me engano são de 1,5% a 2%. E de 1 a 1,5% de fósforo e de 0,5 a 1% de potássio, ou seja, NPK, que é basicamente fertilizante inorgânico mais usado no Brasil. Os benefícios de usar ele, como todo biofertilizante, ele vai aumentar a produção do solo, então é interessante você conseguir plantar mais alimento ou qualquer outra coisa que você queira plantar em menor área produzida. Outro é o aumento da qualidade do solo. Ele consegue dar uma impermeabilização no solo e evita um pouco a erosão, que é um processo natural. E também aumenta ele aumenta a fixação do ar no solo. Ou seja, se alguém quiser ver isso, pode dar uma olhada no ciclo do nitrogênio. Como ele é produzido? Depois que ele vai feito todo o processo, ele vai sair esse lodo aqui, essa coisa maravilhosa de resto de alimento e água. Para você usar ele como biofertilizante, você só precisa secar ele. Após a secagem, ele pode ficar granulado. E caso você queira acelerar, porque imagine, você secar toneladas de resto de alimento demoraria. Você pode usar uma centrífuga.
E o segundo resíduo, ele é esse cara aqui, o sulfato de ferro 3. Bom, ele era produzido depois no filtro, que vai ser esse aqui, eu já vou dar uma explicação melhor sobre ele. E ele é produzido para substituir esse cara aqui, o ácido sulfídrico. Esse é um ácido que ele é gasoso e ele é corrosivo a materiais metálicos. Ou seja, não é interessante para a planta da produção do biogás manter ele, já que a parte do biodigestor, tubulações, motogerador, gasômetro, tudo é metálico. Não necessariamente, mas em escala industrial sim. Bom, e por que não usar ele? Além dele ser corrosivo para essas superfícies metálicas, ele quando solto na atmosfera, ele pode contribuir para as chuvas ácidas e também ele é nocivo a humano. Isso dependendo da concentração, obviamente. Se você chegar mais ou menos a 2.000 partes por milhão, ele chega a ser nocivo para os seres humanos. Tá, mas então como o sulfato de ferro ele vai ser produzido? Após todos os processos que o Jean já explicou, ele vai gerar mais ou menos isso daqui, ó. Ele vai gerar o biogás, obviamente, e daí no filtro vai acontecer essa reação. No filtro vai ter aqui o óxido de ferro, a água que vai vir já da produção do biogás, e vai vir esse cara aqui que a gente não quer. No filtro ele vai acontecer essa reação, a água que está aqui vai passar o oxigênio pro caninho aqui, e daí ele vai formar esse sulfato. Na reação aqui já que acontece no filtro, como funciona o filtro? Ele tem essa carcaça metálica, geralmente de aço inoxidável, por ser mais resistente à corrosão do ácido sulfídrico, e aí vai ter várias malhas organizadas em série com porosidades diferentes. Por exemplo, as primeiras, ela tem uma porosidade maior para ir filtrando essas moléculas maiores e vai diminuindo até chegar a filtrar as moléculas cada vez menores do ácido. E aqui só vai passar o nosso biogás, já garantindo um pouco maior a qualidade desse gás. Bom, após o uso do filtro, que pode ser usado por 3 anos, ele é enviado para reciclagem. Essa carcaça vai ser para reutilização do material. E no filtro, ele acontece de ficar esse carinha aqui, sulfato de ferro. Não dá pra ver. O sulfato de ferro. Esse filtro ele pode ser utilizado, porque ele é uma malha metálica, e como ele vai ficar concentrado bastante no enxofre aqui, ele pode ser usado para formar ácido sulfúrico. Então, o que seria uma parte ruim de eliminar isso para a natureza, até porque não pode, ele vai ser reutilizado para química em geral. Ok. Metas de produção. Bom, depois de todos vocês saberem esse processo, se a gente operando em capacidade máxima, que seria de até 990 toneladas mensais de matéria orgânica, a gente consegue chegar a esse número aqui. 5.400 kWh de energia. E isso vai gerar um lucro de quase 2,2 milhões de reais por mês. Para implementar essa planta de produção de biogás, a gente vai precisar de 18 milhões de investimento inicial. Como vocês podem perceber pelo lucro bruto obtido, de quase 2 milhões, a gente consegue recuperar todo o investimento em 1 ano. E basicamente é isso, aqui as nossas referências. E agradecemos a todos pela atenção e vamos abrir o espaço para vocês fazerem as perguntas. Uma pergunta lá. A proporção que vocês falaram de resíduo orgânico e água é de 1 kg para 1 kg? Isso. Exatamente. 1 para 1. de resíduo para 1 de água? A mesma quantidade de água presente no misturador deve ser, a mesma quantidade de água que tem lá tem que ser a mesma quantidade de matéria orgânica. Não de 1 kg, na verdade. É tipo em questão de volume mesmo, porque são densidades diferentes. Assim. Porque, por exemplo, assim, se tiver 1 litro, um pouquinho a mais de água e ela ficar muito diluída, é porque é muito sólido, né? Então ele quer ficar um pouquinho mais líquido. Mas se passar um pouco da água, ela vai afetar e comprometer a taxa de crescimento das outras bactérias. Aí tem que ficar bem na proporção. Parabéns. Mais perguntas? Pode perguntar. Vamos lá, Cássio. Volta naquele slide lá que vocês vão gerar. Ali é 5.400
quilowatts, né? Isso. E como que se faz essa transferência para a rede? É vendido para rede de energia? Sim. Ou... Como foi dito, né, no motogerador é onde ocorrerá a formação da energia em si, né, por conta da combustão. E ali, bom, existem, a Sanepar vai fornecer fiamentos, né, especiais para... Copel? A Copel, desculpa. Vai fornecer todo esse, pode-se dizer, não transporte, né, mas um afiamento mais adequado para toda essa quantidade de energia e diretamente para a Copel. Para a rede. E, tipo, por exemplo, para empresas que participarão que vão fornecer redes orgânicos para a gente, poderiam, tipo, elas, nas empresas que a gente pesquisou, né, algumas ganham desconto, ou até mesmo isenção de gasto de energia da Copel. Tá. Então, essa empresa seria, na verdade, assim, uma espécie de uma usina de produção de energia. Isso. A partir partir do biogás. A partir do biogás. Sim, por exemplo, na região metropolitana que a gente usou a empresa chamada CS Bioenergia, que é uma empresa produtora de biogás, só que ainda maior do que essa que a gente montou, que ela possui, por exemplo, 4 biogestores, né? Então, ela fica localizada na região metropolitana de Curitiba. Outro adendo também é quanto à localização da planta. É aconselhável, como tem risco de explosão por causa do gasômetro, que ela fique um pouco afastada da área urbana mesmo. E não só por isso, porque como está falando em trituração, fermentação, de biomassa e basicamente lixo, pode ocorrer de ter odores desagradáveis. Então é aconselhável que fique mais afastada por questão de segurança e qualidade de vida da população em volta. E a coleta dessa biomassa, desse lixo, seria assim, com a população de modo geral? Ou empresas específicas que... Na realidade, poderiam vir de comerciantes a níveis comerciais e também até mesmo de SEASA, que são centrais de distribuimento de atacados, né? Então, por exemplo, alguma coisa que passou da validade, por exemplo, agora acabou de falar, que escureceu, que apodreceu, poderia ser usado qualquer um desses produtos. Sim, de residências normais seria complicado para a gente coletar, porque às vezes pode não haver... e também pode não haver a separação adequada do lixo, né? Então pode ir um plástico ali, né, um metal, que pode diminuir a produção do biogás ou até estragar totalmente o processo. E essa empresa que vocês citaram, que fica na região metropolitana, ela tem mais ou menos uma produção como essa? Ou não? Tem, só que maior, né? Maior. Maior. Praticamente o dobro, assim, porque, por exemplo, o que a gente projetou ali foram 2 biodigestores, eles têm 4, né? E lembrando que por mexer com gás explosivo e também por ser uma produção contínua, a produção tem que acontecer 24 horas por dia, 360 dias por ano. É totalmente monitorado. Todos os dias. Todos os dias. E também não existem muitas empresas produtoras de biogás porque é um processo muito caro, né? Um investimento dessa depois de 18 milhões. E também porque exige muita tecnologia e também muitos funcionários adequados para o processo, né? Químicos, biólogos, engenheiros químicos. Tem muitas dessas empresas no Brasil hoje já? Assim, Tem alguma coisa a respeito? existem realmente... É que o Brasil, ele, por conta da Petrobras, ele tem um foco no petróleo, né? Mas assim, nas regiões, nas capitais de cada estado existem sim, por exemplo, aqui na região metropolitana de Curitiba tem uma empresa, né? Então pode-se dizer que, não muitas, né? Um tanto quanto raro, mas umas 2 por estado, talvez. Mas também mais pelo lado do Nordeste, onde é uma área mais agrícola, né? Onde tem muito resíduo. Então, lá também é utilizado esse negócio para, por exemplo, reutilizar essa energia e plantar de novo. Como eu citei, o biodigestor, ele tem também o tipo caseiro, né? O que seria esse tipo caseiro? Seria os próprios agricultores criarem esse processo de produção de biogás dentro das suas fazendas. Então, às vezes, é mais focado nessas pequenas produções do que em escala industrial, sabe? Alguma pergunta a mais? Bom. E como que vocês vão arrumar os 18 milhões para montar a... BNDES, talvez. Também vocês podem abrir sociedade, né?
Então, dá para fazer uma parceria com a iniciativa privada, Coloca que o está Elita. entrando com a parte do capital e a gente com conhecimento, né? Uma mão lava a outra e como, na verdade, como é uma área não muito explorada industrialmente. Geralmente, como eles já falaram, ele tem bastante produção em fazendas, usando até tipo o resto tipo de esterco, geralmente tipo quando você produz e o alimento não fica de qualidade, simplesmente coloca ali. E daí eles fazem, até tem alguns vídeos no YouTube, caso alguém queira ficar com curiosidade, eles usam bastante no sertão nordestino, que é uma área que tem já menos água, e eles criam eles criam bastante tipo gado, cabra, essas coisas que precisa de menos espaço e menos água do que o gado bovino. Então eles acabam usando já os restos dos dejetos dos animais para fazer essa produção. É até bem legal o processo que eles fazem para criar. A vedação que eles fazem com lona. É tipo basicamente uma piscina cavada no chão para que gere aquilo. Na região oeste do Paraná tem muitos biogestores assim, agrícolas, né? Que tem muita produção de aves e de suínos. Então os próprios sitiantes, muitos deles têm um biodigestor, que nem vocês falaram, caseiros, né? Em que eles utilizam os dejetos dos animais para fazer o biogás. E aí também revendem o excedente para... O que seria relativamente novo e algo incomum é realmente a produção em escala industrial, né? Porque de forma caseira existe em todos os lugares.